Seja bem-vindo à casa do Pai, que bom que você está aqui. Oh, meu Deus, que alegria. Hoje sou eu aqui na palavra. Que bom estar aqui com vocês. Fico tão feliz de ver uma igreja em movimento, né? Porque a igreja de Cristo é um organismo vivo e ela precisa crescer, precisa se movimentar. E o corpo de Cristo, né, ele é o cabeça e nós somos membros, e cada membro tem uma função particular, uma função específica, algo a qual o Senhor nos fez para fazer parte do seu reino, para fazer parte, para cooperar em unidade, que o reino avance. Esse é o objetivo do Senhor. A verdade, meus queridos, que eu fico tão alegre de ver tudo isso, porque o Senhor não precisaria de nós. O Senhor é Deus por si só. Mas Ele conta comigo e com você, por isso é um privilégio fazermos parte, né, do plano da salvação. E o plano da salvação está de Gênesis a Apocalipse. O Senhor ama a humanidade, o Senhor fez a humanidade porque Ele nos ama, Ele nos adotou como filhos. E Ele deseja que o reino se expanda, que cada vez mais pessoas o conheçam, amém? E hoje, eu estava em oração, né, durante a semana, pedindo uma direção do Senhor, do que o Senhor desejaria, né, falar conosco nessa noite. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, de que Ele deseja levantar aqui reconstrutores. Eu e você somos reconstrutores. Porque é um tempo de reconstruir, esse é o tema da mensagem de hoje, é tempo de reconstruir. E nada melhor do que falar de um personagem na palavra de Deus, a qual eu admiro tanto, que nos ensina tanto. E o Senhor deseja ensinar, né, mais um pouquinho sobre a vida dele, que nos inspira, trazendo ensinamentos para nós nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, amém, lá no livro de Neemias. Abra lá no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias capítulo 2, nós vamos ler dos versos 2 ao 8. Se você quiser, aí abra sua Bíblia, ligue seu celular, acompanhe com a gente aqui no telão. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, Neemias falando com o rei, que o rei viva para sempre. Foi uma saudação. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do teu agrado, rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas das cidades que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Pai, quero te agradecer, Senhor, porque mais uma noite, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. E temos a oportunidade, Senhor, de receber uma direção nessa noite, de aprender mais da Tua palavra, aprender mais, Senhor, da Bíblia, Senhor. A qual é a palavra, é a verdade, Senhor, é o próprio Senhor falando conosco. Isso nós temos convicção, que a palavra, ela vem do Senhor, Pai. Que tudo que nela há é a verdade, Senhor. E tudo que nela há, Senhor, nós tomamos como posse sobre as nossas vidas, como verdade sobre as nossas vidas, Senhor. E nós vamos caminhar sobre essa verdade, Senhor. Quero aqui, Senhor Jesus,
te pedir, Espírito Santo, que o Senhor me conduza, Senhor, nessa noite. Assim como o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que eu possa entregar, Senhor, da forma que o Senhor deseja. E eu oro por cada um que está aqui sentado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abra os ouvidos espirituais, prepara a terra do coração para receber essa palavra, para que ela venha dar fruto, Senhor. Que nessa noite, Senhor, sejamos levantados, Senhor Jesus, como reconstrutores desse tempo. Em nome de Jesus, desperta em nós, Senhor Jesus, a Tua vontade, Pai. E alinha os nossos corações ao Teu coração. É isso que eu te peço. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode deixar essa sua Bíblia aberta, essa palavra, esses versos abertos. Quero falar um pouquinho do contexto dessa época para a gente entender um pouquinho o porquê é tão importante falar sobre Neemias e porque as ações dele ecoam até hoje e nos inspiram a vivermos nesse tempo que nós estamos. A gente precisa entender de que existe uma época em que o rei Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e ele destruiu todos os muros, arrasou, quebrou o templo e deportou parte daquela população para o exílio na cidade da Babilônia. Ou seja, os hebreus, eles sofreram uma deportação forçada da sua terra natal para os domínios babilônicos, onde ali eles se tornaram escravos. Então a gente precisa entender que aqui esse contexto é de que eles sofreram. A cidade de Jerusalém sofreu ali de um ataque onde o rei da Babilônia pegou o povo hebreu e levou como escravos. Depois de alguns anos, os persas, eles fizeram com que esse domínio da Babilônia se encerrasse. E esse é o contexto de Neemias. Neemias é um judeu descendente desse povo que foi exilado, correto? Então ele era descendente, então os pais dele eram esse povo que foi retirado da sua terra natal e levado para a cidade da Babilônia como escravos. E Neemias estava com o rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, e ele era o copeiro desse rei. A gente precisa entender algumas coisas, porque Neemias não estava mais como escravo. Neemias, na verdade, ele era só descendente daquele povo. Era como se a antiga família dele lá, os antepassados, faziam parte daquele contexto de Jerusalém e foram retirados à força. Neemias, ele era como se fosse da parte real ali de Artaxerxes. Era como se fosse um braço direito, porque era uma função muito importante ser copeiro naquela época. Não era como é hoje, algo que tanto faz, simples assim, ele só fazia algumas coisas. Não, era um cargo de muita confiança. Porque o copeiro, ele não só apenas escolhia os vinhos que o rei tomaria, mas ele experimentava as comidas do rei, para que não viesse a morrer envenenado. Então o copeiro era o primeiro a experimentar tudo que o rei ia comer, para que ele fosse o primeiro a morrer, poupasse a vida do rei, digamos assim. Mas por que também era um braço direito? Porque o copeiro sempre estava, quando o rei estava organizando ou planejando algo, seja para o bem ou seja para o mal, seja uma guerra ou não. Lá o copeiro sempre estava ouvindo. Então o copeiro precisaria ser de uma confiança extrema desse rei, porque ele escutaria coisas que ele deveria ficar quieto. E é tão interessante quando a gente lê essa passagem, porque o rei, ele percebe que Neemias está triste. Nós lemos aqui, eu não sei você, mas sabe, quem aqui conhece, não é levantar a mão, só pensa. Quem aqui conhece uma pessoa muito mal-humorada? A pessoa é chata. Parece que ela entra assim, sei lá, no seu trabalho, já parece que o clima fica chato. Você fala de novo, essa mulher ou esse homem mal-humorado, Você pensou em alguém, Se essa pessoa está triste um dia, você vai olhar para ela e vai falar, tá tudo bem. Porque ela sempre está de mau humor, certo? Agora, pensa comigo, uma pessoa que é autoastral, uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa que levanta o ambiente, quando ela está triste, você percebe. É fato, gente, você não precisa nem ser psicólogo, nem psiquiatra para entender. O fato é que o rei percebeu que Neemias estava triste.
Sabe o que isso demonstra para mim e para você? De que Neemias era um cara notável. De que Neemias, apesar de ser um judeu, não de um povo persa, ele fazia o que tinha que fazer bem feito. Ele tinha que fazer bem feito. Ele era um homem temente ao Senhor, porque a gente vai aprender um pouquinho mais para frente e vamos ler. Ele era um homem temente ao Senhor. Então, ele sempre estava ali disposto, disponível, com alegria, servindo o melhor para o rei. Ele, sei lá, aceitando ou não, ele concordando ou não com o que o rei tomava de decisão, Neemias estava na sua função, fazendo o seu melhor. Isso é muito interessante a gente aprender na vida de Neemias. Depois dessa queda, né, do Império Babilônico, Neemias recebeu essa notícia do irmão dele. A gente vê no capítulo 1 que o irmão veio com as notícias de que, né, a cidade de Jerusalém estava em ruínas, que havia sido destruído e que ninguém havia sido levantado ainda para continuar terminando a reconstrução dos muros. Por que era importante a reconstrução dos muros? Pela proteção. Porque veja, quando os babilônios pegaram, né, esse povo hebreu e levou para, né, como escravos, eles separaram, eles espalharam o povo de Israel e aí começaram a misturar. Então misturaram outras tribos juntas ali. E qual que era o ruim disso? É a mistura. Porque um começou a casar com o outro, e aí as religiões começaram a se misturar, não se levantava mais apenas o nome do Senhor, as leis de Moisés começaram a se não ter mais como prioridade aquele povo. Então Neemias, ele olha aquilo e ele não vê apenas como a minha família. Não, era o povo de Deus. Era o povo de Deus que estava se espalhado, estava desesperançoso, estava na miséria, estava na pobreza, estava na tristeza, porque ali se foi espalhado. Então as famílias foram separadas. Compreende? Foi tudo separado e isso era uma desonra ao povo de Israel. Onde está o Deus de Israel? Era o que todos perguntavam. Onde está o Deus de Israel? E a verdade, meus queridos, que Deus, Ele levanta para cada estação, para cada momento que Ele quer fazer algo, uma pessoa, ou Ele dá uma direção, ou Ele dá uma palavra. Então naquela época, ou Ele levantava profetas, né, ou reis, ou pessoas específicas para dar direção. E Neemias foi um homem levantado pelo Senhor, porque o Senhor falou ao coração dele e despertou ele com uma tristeza que gerou um propósito. Presta atenção nisso. Muitas das vezes, uma inquietação em nosso coração, uma tristeza, muitas vezes lágrimas, situações que a gente vive, elas apontam para um propósito. Muitas vezes a gente não compreende o motivo a qual a gente passa algumas coisas. A gente não compreende o porquê aquilo traz, sei lá, certa indignação ou certa inquietação ao nosso coração. Talvez você pode até pensar assim, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não preciso pegar isso, né, mais problema na minha mão. Às vezes a gente pensa isso, mas às vezes, muitas das vezes, é um apontamento para um propósito para a gente. E sabe o que eu percebo? Na verdade, a palavra de Deus mesmo nos diz e respalda essa verdade. É que no fim dos tempos, né, o amor se esfriaria. Mas nós não podemos deixar esse amor esfriar. Neemias, se você fosse ver no contexto, Neemias não tinha nada a ver com isso. Ele estava lá num cargo bom, um cargo de confiança, com o rei. E vieram falar para ele, ó, a cidade está lá, destruída. Ele podia falar assim, quem que sou eu? O que poderia fazer eu para reconstruir uma cidade? Mas isso mexe com o coração dele. Isso toca ele. Porque não tem a ver só com uma cidade, tem a ver com as coisas do Senhor. E é isso que o Senhor te fala hoje. Talvez existe algo em você que te traz inquietação. E eu quero te dizer, muitas vezes está apontando para o propósito. Conhecido pelo seu temor a Deus, sua compaixão e perseverança, Neemias foi um poderoso instrumento do Senhor para reconstruir Jerusalém e restaurar a vida dos remanescentes, aqueles que sobraram ali dos, né, judeus no pós-exílio da Babilônia.
A verdade, meus irmãos, é que é muito difícil hoje encontrar alguém que não tenha alguma existência de algum problema na sua vida. Se você não tiver problemas nenhum e nunca teve, olha, você é milagre. Você é o único. Gente, nós vivemos num mundo, e a palavra de Deus nos diz que no mundo nós teremos aflições, e isso é fato. O mundo jaz no maligno, ou seja, constantemente o inimigo, ele vai tentar contra as nossas vidas, porque não é da vontade do inimigo que nós vamos popular o céu. Não é da vontade do inimigo que nós vamos, ter a eternidade com Jesus. Então, em todo momento, o inimigo vai tentar roubar a nossa fé. O inimigo vai tentar trazer destruição. O inimigo vai tentar te parar, vai tentar te distrair. O inimigo, ele vai, porque é da vontade dele que a gente fique longe dele. E não existe momento algum da nossa vida que nós vamos passar isentos de problemas. E o problema, muitas vezes, para a gente parece um problema, mas para o Senhor é uma resposta. Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes a gente é pego de surpresa num luto. Alguém falece, alguém que a gente ama. E para a gente parece que é o fim, porque para a gente parece o porquê, a gente não consegue compreender. Senhor, era tão jovem, Senhor, a gente começa a se perguntar tantas coisas, mas para o Senhor não é o fim. Para o Senhor é o começo de uma eternidade junto com Ele, muitas vezes. E é assim que acontece na nossa caminhada. Muitas vezes nós precisamos reconstruir algumas coisas que foram destruídas. Pelo quê? Pelo próprio inimigo. Muitas vezes, que tenta contra as nossas vidas, tentar destruir áreas que estão com os muros baixados. Porque quando você está com os muros baixados, ou seja, você tem brecha, você tem legalidade, o inimigo tenta e ele consegue. Ou talvez você precisa reconstruir alguma coisa que você não teve cuidado. Você teve descaso. Ah, como assim, pastora? Talvez o seu casamento esteja desgastado, porque você não teve cuidado de cuidar. E hoje ele está destruído porque você não tomou o seu papel que deveria. Ou você, ou sua esposa, ou enfim, vice-versa. Alguém não fez o papel que está na palavra de Deus. Não fez certo. Agiu, traiu, mentiu. Eu não sei. Talvez você tenha cortado uma relação, talvez com seus pais, com seus filhos, eu não sei. Talvez foi destruído um relacionamento, talvez com seus pais, talvez com um filho seu. E você não sabe como fazer e o que fazer. A verdade é que o Senhor, Ele levanta reconstrutores, que sou eu e você. E o Senhor nessa noite, Ele me deu 3 pontos para que a gente compreenda e entenda como a gente pode agir para reconstruir áreas da nossa vida que estão destruídas. E a primeira delas é que reconstruir a vida, ela requer uma tomada de decisão. Por quê? Neemias, quando recebe aquela notícia, ele poderia simplesmente pensar, não tenho nada a ver com isso, não posso muito o que fazer. Mas isso mexe com o coração e os sentimentos dele, ele compreende que existe uma missão para ele. Talvez você esteja tão machucado, que talvez para você nem te faz mais tristeza. Você nem chora mais por determinado assunto, porque você já está... tá tudo bem, isso já aconteceu, você está cauterizado. Sabe o que é cauterizado? Tem tanto faz, não te mexe mais. E eu quero te dizer que isso é perigoso, porque não é isso que Deus tem para você. Às vezes a gente fala, tá tudo bem, essa pessoa me feriu, tá tudo bem, não me doeu, vida que segue. Mas não, a verdade é que você tá aí bem feridinho, e você fez uma bolha de proteção sobre a sua vida, e você tá agindo e reagindo de forma errada, sangrando nas pessoas, porque você não tá deixando o Espírito Santo começar a tocar em você e reconstruir aquilo que foi destruído, talvez por um descaso, ou talvez porque o inimigo fez isso. Quais áreas da sua vida que você precisa reconstruir? Eu estou falando aqui vários exemplos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já está começando a te trazer na memória algumas áreas que você precisa permitir que o Espírito Santo comece a reconstruir. Ah, pastora, você não sabe o que me fizeram. Talvez é aí mesmo que você precisa começar a liberar perdão. A liberar perdão, a chamar essa pessoa para conversar, a pedir perdão.
Você consegue perceber o quão perigoso é isso? Neemias poderia continuar vivendo a vida dele. Você pode continuar vivendo a sua vida, mas você pode escolher ser como Neemias, se levantar e fazer a diferença numa geração. Neemias, ele decidiu se levantar. E ele não foi de qualquer jeito. Porque você viu quando ele fala aqui, ó, quando ele vai falar com o rei, ele jejua e ora. Requer uma tomada de decisão minha e sua. Então, quando a gente percebe que existe uma área na nossa vida que precisa ser reconstruída, isso requer de nós uma tomada de decisão. É eu tomar a posição e falar, eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou agir. Meu casamento. Eu estou batendo na tecla aqui porque o Espírito Santo está falando muito forte no meu coração. Às vezes seu casamento está por um fio. Talvez por descaso. Talvez porque o inimigo tentou. Eu não sei qual que é o motivo. Eu sei que talvez está destruído, não tem mais respeito, não tem mais amor, não tem mais honra, não tem mais prazer. E o Senhor está falando, você precisa jejuar, você precisa orar e precisa de uma tomada de decisão. Você precisa escolher fazer alguma coisa. Porque Neemias se deparou com essa situação e ele escolheu fazer alguma coisa. Ele poderia ter negligenciado e continuar vivendo a vida dele, mas o Senhor diz, é tempo de você parar, jejuar e reconstruir o seu casamento, relações. Eu estou batendo na tecla de novo. Pai e mãe. Sabe, eu sei que talvez tem pais que não foram tão legais assim. A gente como pastor, a gente senta para ouvir e aconselhar muitas pessoas. E até minha sogra brinca, né? Ela fala assim, às vezes a gente atende umas velhinhas. Você fala, velhinha, bonitinha, mas vai ver a vida, ó. Meu, danadinha. Eu tô rindo assim, mas é verdade. Muitas vezes os nossos pais foram tão rudes, foram tão difíceis com a gente, sabe? E aí quando a gente para pensar a vida que teve, a dificuldade, talvez tantos problemas, tantas coisas que não souberam administrar, sabe? E fizeram sem pensar. Aí você pode pensar comigo assim, mas eles nem vieram me pedir perdão, mas não espere. Não espere ninguém te pedir perdão para você ser livre. Não espere ninguém te pedir perdão para você ser livre. Você precisa decidir por você, reconstruir. E isso se faz com Deus, somente com Deus. Somente com Deus. Essas notícias que chegaram a Neemias não foram agradáveis. Fizeram com que o copeiro chorasse, se lamentasse por toda uma cidade. Você compreende que vai além do seu próprio umbigo? É geração. Às vezes a gente olha assim, mas é só, não conversa, está tudo bem, cada um vive a sua vida. Mas às vezes teu filho está olhando o teu exemplo. As pessoas estão olhando. O mundo espiritual é real. As pessoas olham e falam assim, nós disse que é crente. Como é que tem sido nosso bom testemunho? Por isso que reconstruir algo em nossa vida é primeiro tomar conhecimento da situação, orar e, se necessário, jejuar. Por que tomar conhecimento da situação? Muitas vezes a gente está num financeiro terrível. Está tudo bagunçado financeiro. E aí, muitas vezes tem pessoas que olham a bagunça que tem e falam, isso é muito impossível. E aí elas continuam vivendo na bagunça. E a Bíblia diz que abismo chama outro abismo. E quando aqui o Senhor nos pede, tome conhecimento, olha o que está acontecendo ao redor. Tem coisa, meus queridos irmãos, que é coisa que é espiritual, tá? Tudo que é espiritual precisa de posicionamento espiritual, amém? Agora tem coisa que é você mesmo. E aquilo que é você que precisa tomar de decisão. Você que precisa tomar posição. Muitas vezes parar de gastar, cortar cartão, coisas assim, sabe? Procurar um emprego melhor, acreditar em si, estudar, ser mais ousado. Tem coisas que requerem de nós tomar uma posição. E aí que está, que essa situação está requerendo de mim o quê? É uma posição espiritual que eu tenho que tomar? É uma posição que eu tenho que tomar de caráter, de bom senso? Quem está comigo? Às vezes a gente espiritualiza tudo, muitas coisas. Ou às vezes não espiritualiza, né? Ou às vezes a gente não consegue enxergar para um lado espiritual. A verdade é que tudo é espiritual. Como já vimos, se a situação está ruim, não faz mal chorar. Não faz mal chorar. Neemias chorou. Neemias se lamentou. Neemias sentiu dor. Mas precisa ter um ponto final.
O choro, ele precisa ter um ponto final. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, né? Mas que a alegria, ela vem pela manhã. Pode ser pela manhã mesmo, ou pode ser por alguns dias, mas ela vem, a certeza é que ela vem. Ou seja, a gente não pode caminhar em tristeza. Ai, meu Deus, porque me fizeram isso? Ai, meu Deus, porque fizeram aquilo? E eu fico caminhando, arrastando. Não, eu preciso tomar consciência, entender ter o conhecimento do que está acontecendo e agir, colocar ponto final e acertar as coisas. A gente precisa ser maduro o suficiente para tomar essas decisões. Às vezes eu vejo muito crente maduro, a gente precisa crescer algumas coisas. Tem hora para tomar leitinho, né? Mas tem hora que é um alimento sólido. E a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Isso chama-se autorresponsabilidade. É entender, olhar a situação e falar, opa, eu cheguei nessa situação porque eu fui negligente. É ter a coragem, porque Neemias foi corajoso, né? É a coragem de chegar para a pessoa e falar assim, você pode me perdoar? Me perdoar porque eu pisei no teu calo na empresa. Porque eu agi de má fé. Porque eu fiz aquilo. Às vezes a gente coloca a culpa em todo mundo, mas a gente não olha pra gente e se autorresponsabiliza daquilo que a gente fez. E Neemias olhou a situação, falou, opa, são os meus antepassados. É o povo de Deus, é o povo que eu amo, é o povo que eu quero ver, vivendo a vontade do Senhor, vivendo na lei do Senhor, honrando ao Senhor, levantando o nome do Senhor. Então ele pede para o rei, para liberar. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele sabe o lugar dele. Tem gente que não sabe o lugar, não. Ah, porque é de Deus eu vou e faço. Porque é de Deus eu vou e compro. Porque é de Deus, eu sinto que é de Deus. Meu Deus, esse sinto que é de Deus é perigoso, né? Às vezes é só a alma gritando mesmo. É só a sua vontade gritando. E aí você fala que é de Deus. E aí quando dá errado, você culpa Deus. Meus queridos, Neemias sabia o lugar dele. Ele entendeu que se fosse algo de Deus, se fosse para ele ir lá reconstruir, o próprio rei o liberaria. Então o que ele faz? Ele ora, jejua, busca a Deus e pede ao rei. E ele só pede ao rei porque o rei o pergunta, por que você está triste? Me fala o que você quer. Meu Deus, imagina um rei falando isso. Já imaginou? Me fala aí o que você quer. O rei falando pro copeiro, me fala o que você quer. Isso é graça e favor de Deus. Isso é graça e favor de Deus. E tem aqueles que buscam ter intimidade com o Senhor. Você não precisa fazer seu jeitinho, você não precisa manipular, você não precisa se mostrar tão espiritual e santo quando você ora no secreto. Aquele que te vem em secreto, ele faz todas as coisas, ele faz por você, ele age por você. Neemias fez isso, orou, jejuou, aguardou o momento certo, com sabedoria. Ele não perdeu a oportunidade. Tem crente que perde a oportunidade, né, de ficar quieto, de falar na hora errada. Neemias pediu a direção do Senhor. E ele foi lá e pediu com um jeito. E o rei deu tudo que ele precisava. Deu as cartas para ele, deu até as madeiras para ele reconstruir as portas de Jerusalém. E qual que é o segundo ponto? Porque o primeiro ponto, então, é... Para reconstruir a vida, a gente precisa ter uma tomada de decisão. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso querer fazer algo. O segundo ponto é que reconstruir a vida requer estratégias e planos. Você precisa ser uma pessoa estrategista, você precisa ter plano. Não pode ser que nem a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não! Não! A gente precisa ter consciência, plano, estratégia em tudo. Até no que a gente planta. Acredite. O que a gente faz, tudo a gente precisa ter a direção de Deus em todas as coisas. O Senhor precisa estar como primeiro. O Senhor precisa ser o diretor das nossas vidas. Talvez alguma área da sua vida está uma tempestade. Talvez você está desesperado em algumas coisas aí. Mas aqui Neemias nos ensina que é necessário nos acalmar por um momento. Observar toda a situação e começar a fazer plano para consertar o que é necessário. Uma dica para você: elabora suas estratégias em segredo, pelo menos por um momento. Às vezes o crente tem a mania, o bocão, né? De já começar a fazer e já contar para todo mundo. Já todo mundo. Ora a Deus, tem coisa que é você com Deus. Tem que falar para ninguém não. Sabe? Tem coisa que é só você e Deus. Tem hora, momento certo de falar. Planeja em secreto. Planeja. Ora. Peça ao Senhor direção para fazer os seus planos. Depois de você estudar a situação, você tomar conhecimento,
você orar, pedir a estratégia em segredo, você pode apresentar o seu plano àqueles que você pode contar. E assim você pode encorajar eles a te ajudarem a esse plano. Ah, mas pastora, como assim, né? Não estou entendendo nada que você está falando. Se você tem um problema com seu pai, com a sua mãe, um exemplo. E você tem um plano, você quer reconstruir. A sua família está despedaçada, está desunida. E você quer trazê-los juntos, unidos. Você quer falar de Jesus, você quer amar. Você não quer perder mais tempo longe dessas pessoas. Como que eu faço? Você chama a tua família e fala assim, a gente vai ter um plano. A gente vai chamar a vovó e vovô. A gente vai chamar eles para jantar aqui em casa. Isso é um plano. É encorajar a sua família. Mas você não sabe o que eles fizeram, mãe. Olha o que eles fizeram. Não, não, não. O perdão. A gente vai caminhar para o perdão. A gente vai caminhar com reconstrução de relacionamentos. A gente vai caminhar não mais pelo que eu sinto. Não mais pela minha vontade. Mas aquilo que o Senhor nos deixa na palavra de Deus. Que é perdoar os nossos inimigos, gente. E às vezes eu sei que o inimigo às vezes está dentro de casa, né? Mas nós precisamos ser corajosos. Assim como Neemias. E fazer com que o inimigo seja envergonhado. Muitas vezes o inimigo está sambando feliz. Porque ele consegue implantar confusão na nossa casa. Na nossa mente. No nosso trabalho. E você? Vai baixar a guarda? Vai deixar? Não. Você vai fazer diferente. Porque o amor constrange. Porque o perdão, ele liberta. Porque o caminho de Jesus, demonstrar Jesus, faz com que as pessoas sejam constrangidas pelo poder que há no Evangelho. E isso é um poder do Evangelho vivido, não um poder do Evangelho falado apenas. Porque muita gente fala muito bonito, mas tem problema com muita gente. E não pratica o amor, não pratica o perdão. E o Senhor está nos falando hoje, ei, eu quero reconstruir áreas na sua vida, eu quero te levantar como reconstrutor dessas áreas. E toda uma geração, ela vai ser tocada. Comece do jeito certo, assim como Neemias fez. E tenha paciência. Precisamos ter paciência. Por quê? Porque tem pessoas que não estão no mesmo processo, no mesmo nível que você de entendimento, compreende? Então pode ser que você vá pedir perdão e a pessoa fale assim, eu nem sei o que você está falando. Não leva para o coração. Tá tudo bem. Me perdoa. É isso só que eu vim pedir. Você me perdoa? Não, tá tudo certo. Você me perdoa? Perdoa. Porque tem gente que tem dificuldade em lidar, sabe, de acertos, de falar de amor. Porque estão tão feridas. E a gente precisa ser o amor, a gente precisa ser a cura, a gente precisa ser esse veículo de pessoas curadas em Deus e que levam a cura. E pessoas curadas em Deus não são vítimas, não tem mimimi, não caem na ofensa. Porque, gente, Satanás é expert em isca da ofensa. Já leram esse livro? A Isca da Ofensa é maravilhoso, indico para todo mundo. Se a gente vive uma pessoa ofendida, aí a gente vive uma vida parada. Amargurada. E muitas vezes as pessoas são expert em tentar nos ofender. E se você cair nessa ofensa, você paralisa. Por isso que a gente não pode andar ofendido, não. Se a pessoa fala alguma coisa, tá bom, Deus abençoe. Ó, foi coisa boa? Que é construtivo? Amém, eu recebo, eu quero, eu vou melhorar. Mas se são pessoas que vêm só para criticar, por quê? Olha só, o terceiro ponto. Reconstruir, às vezes, desperta os inimigos. Mas persista. Olha só que fala lá no verso 19 do capítulo 2. Quando, porém, Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, eles zombaram de nós. Souberam do quê? Souberam que Neemias estava indo lá reconstruir. Desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ele é muito ousado, Neemias. Ele falou para todo aquele povo que estava ao redor, falou assim, eu vou reconstruir e vocês não têm. Porque na verdade o povo de Israel era conhecido um povo que Deus amava. Eles ganharam diversas guerras, porque o Senhor era à frente com eles. Então era um povo muito conhecido. E ali eles estavam lá destruídos, desprezados, todos separados, porque eles levaram como exilados, como escravos. Eles estavam envergonhados. Então os inimigos olhavam, né? Cadê o Deus de vocês? E envergonhavam eles. Então Neemias se levanta como aquele homem e diz assim,
eu vou reconstruir com esse povo. E vocês, meus queridos, não tem nem parte com isso. Porque é o Senhor quem vai fazer. É o Senhor quem vai fazer. Quantas vezes a gente vai... O Senhor coloca algo no nosso coração, de reconstruir, de fazer, sabe, de voltar para a igreja. Você está no primeiro amor, você está vindo à igreja e sempre levanta algum opositor e fala assim, agora é crentinho? Só pensa em igreja agora? Tá chato, hein? Era mais legal quando bebia. Será que você nunca viu isso? Já. São pessoas que não entenderam ainda o propósito. Muitas das vezes são pessoas que realmente vêm para afrontar, né, para te tirar do caminho, para te desanimar. Não vai dar certo esse negócio, não. Isso aí, já olha. Um monte de gente, eu conheci um monte de gente que tentou fazer esse negócio aí e sempre faliu. Pessoas que vêm para desanimar o seu negócio. Sanbalates e Tobias existem aos montes. Mas quem é que você está ouvindo? Neemias não se intimidou. E essa é a palavra muito forte. Porque a intimidação, ela nos rouba a autoridade. Presta atenção. Quando nós nos sentimos intimidados por alguém, a gente não consegue exercer a autoridade a qual o Senhor nos colocou. Se Neemias, que foi chamado por Deus, entendeu que era um chamado, que era uma missão dele reconstruir, ele se sentisse intimidado por Sanbalate e Tobias, ele não conseguiria exercer a autoridade que Deus deu para ele como um líder de reconstruir, com uma missão de reconstruir aqueles muros. Por isso que a intimidação nas nossas vidas, a gente tem que tomar cuidado. E em qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, seja quando eu estou pregando aqui, ó. Se eu começar a ficar intimidada pela cara feia, por exemplo, de alguém, eu não consigo entregar aquilo que o Senhor está me pedindo para entregar. Porque a autoridade é roubada. E ainda é usada contra mim. Porque eu fico assim, ai meu Deus, será que eu estou falando certo alguma coisa? Será que eu estou falando certo? É assim. No trabalho também, tá? Se você não exercer a autoridade que você que é chefe, você que é dono de empresa, se você não exercer essa autoridade de chefe, de dono, um funcionário vai te intimidar falando que você não sabe o que fazer, não sabe o que está fazendo, vai te roubar a autoridade, ainda vai te espetar, ficar te espetando, te cutucando, e você vai se sentir um fracassado, e essa pessoa não vai ajudar, porque ela não tem autonomia nem autoridade de fazer, e só vai atrapalhar. Então, como é que você está exercendo? Neemias catou essa autoridade que Deus deu para ele e falou, o quê? Sanbalate e Tobias, você pode falar o que você quiser, pode parecer impossível para você, mas para o meu Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Não podemos nos iludir achando que faremos planos, começaremos a executá-lo e tudo vai bem. Não é assim? Parece que vai na igreja e tudo se levanta. Mas é mesmo, gente. Ué, está tudo muito normalzinho, né? Morno, assim, é porque você não está fazendo diferença no inferno, não. Começa a fazer a diferença para você ver se não levanta. Ai, quantas vezes eu escuto, pastora, estava tudo tão bem, foi começar na igreja. Eu falei, bem-vinda. Seja bem-vinda, é assim mesmo. Por quê? Porque você se alista. No momento que você aceita Jesus como seu Senhor, Salvador da sua vida, você tem Ele como seu general, o Senhor dos exércitos. E você é alistado nesse exército. Bem-vindo. Bem-vindo. E qual que é a nossa missão? Levar o evangelho, fazer discípulo, fazer com que as pessoas compreendam que existe um Deus que nos ama, que nos adotou, que não deixa ninguém para trás. Nenhum momento o Senhor fez com que o exército, o povo de Israel perdesse. Eles só perderam se Ele autorizasse. E muitas vezes o Senhor autorizava assim, como vara de castigo para aquele povo obstinado, desobediente. E o Senhor permitia eles perderem algumas guerras, serem sim tocados, para que eles aprendessem a quem confiar. Mas o Senhor nunca nos deixou. Muito pelo contrário, Ele teve um plano da salvação. Quando Ele percebeu, quando o Senhor entendeu que para o ser humano obedecê-lo através das leis de Moisés era muito difícil. É difícil, não é? É difícil, somos pecadores. O Senhor entendeu que ia ser muito difícil para o homem. Toda vez que ele pecasse através das leis, tivesse que matar um bezerro, um sacrifício, era muito difícil. Ele falou assim, o quê? Vamos mandar o Salvador, o Cordeiro Santo, perfeito, um Cordeiro, sacrifício vivo que foi Jesus. E através do sacrifício de Jesus, você compreende? Ele foi um sacrifício uma vez só. Se por causa de um homem o pecado entrou no mundo, que foi por causa de Adão, por causa de um homem, todos os pecados foram redimidos. Então quando eu compreendo que Jesus morreu por mim, por todos os meus pecados, através daquela cruz, eu falo,
Eu tenho que levar mais gente comigo? Não tem como. Isso precisa arder no meu coração. Precisa arder no seu coração como ardeu de Neemias. Eu não vou deixar esse povo todo perdido, sem proteção. Eu vou voltar lá, vou reconstruir os muros. E é isso que o Senhor está falando. Você vai ser levantado aqui hoje como reconstrutor na sua vida. Reconstrutor. Reconstrutor, tomada de decisão, é andar no perdão, é andar em oração, é se levantar com coragem e ousadia. E eu vou te dizer, persistência, porque os esforços pela metade não te levarão à conclusão da obra. Você precisa ser persistente no amor. Você precisa ser persistente no perdão. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente, às vezes você vai abraçar, não gosta nem que abraça, né? Mas demonstra amor para você ver. Fala palavras de afirmação para você ver. Fala palavras, declarações da palavra de Deus para você ver se essa pessoa não vai. Não tem como ninguém resistir ao Espírito Santo. Não existe um só coração endurecido demais que resiste ao Espírito Santo. Não existe uma só pessoa difícil demais para que o Espírito Santo não toque esse coração. Por isso que a nossa oração deve ser sempre: Senhor, me levanta como Neemias, com uma missão. Coloque em mim, desperta em mim, coloque em mim paixão, inquietação, sabe? Eu era uma menina muito mais jovem assim, muito egoísta. Eu só pensava no meu umbigo. Se eu estivesse bem, tá tudo bem. Sabe, não me importava muito com os outros, porque eu acho que eu fui tão ferida, que eu falava assim: deixa eu quieta aqui, porque aí eu não firo ninguém me fere. Então eu ficava meio isolada, não queria muito contato. Mas quando a gente compreende o amor de Jesus por todas as pessoas, não importa mais se essa pessoa me fere, se essa pessoa não gosta de mim, se essa pessoa... Importa que Deus ama ela, importa que Deus tem um propósito para ela. Então eu não caminho no que a pessoa pensa sobre mim, eu não caminho no que vão falar de mim, eu caminho naquilo que Deus pensa sobre mim e qual é a missão que Ele tem para mim. Compreende? Senão a gente para. Egoísmo. O Senhor, a palavra de Deus diz que Deus é o próprio amor. Se Deus é o próprio amor e Ele habita dentro de nós, o que é que precisamos? Exalar amor. E eu me lembro que eu chegava um tempo de orar, o Senhor falando assim: Senhor, me ensina a amar, Senhor. Eu não gosto de muita gente, não gosto muito de aperto, não gosto muito Me ensina a amar, gente. Me ensina a amar o povo que o Senhor ama. Você compreende? Às vezes a gente tem que orar assim: Senhor, me ensina a amar, me ensina a amar. Me ensina a amar como o Senhor ama. Me ensina a olhar com os teus olhos. Me ensina a olhar com os teus olhos, Senhor, para essas pessoas, Senhor. Porque senão nós vivemos uma vida de indiferença. E se Neemias vivesse uma vida de indiferença, ele não cumpriria a missão dele. Você não cumpre a tua missão se você vive uma vida de indiferença. Uma vida que só importa aquilo que te importa. Neemias e Jesus Cristo, eles cumpriram a missão que eles tinham. Jesus Cristo, com a fidelidade e amor, obedeceu. E Ele deseja restaurar a minha vida e a sua vida. Ele deseja reconstruir áreas que foram destruídas na sua vida. Neemias confiou em Deus e a obra foi feita com Deus. E assim Ele deseja em nossas vidas. E sabe o que é lindo? Porque Neemias reconstruiu uma área física. É claro que ele trouxe a ordem. Depois que ele reconstrói os muros, ele coloca a ordem. Ele chama o povo, pega as leis e fala assim: vamos voltar. Vamos voltar, porque é isso aqui, é isso aqui que Deus nos deixou para a gente viver. Ele faz isso. Só que se você for para Jerusalém agora, tá lá, uma parte está em destruição, está em ruína, porque quebrou. É o reino de Judá que foi ali reconstruído. Hoje é só uma ruína, são coisas. Mas existe um reino ao qual foi estabelecido pelo Senhor, que esse é inabalável. Esse é inabalável. É a igreja triunfante que o Senhor levanta nessa terra, que sou eu e que é você. E qual foi o propósito ao qual ele veio morrer naquela cruz? Entende? Neemias fez sim. Assim como eu e você, a gente vai fazer o nosso melhor aqui nessa terra, o melhor. Mas a verdade é que Jesus já estabeleceu o reino dele. E nós agora somos cooperadores, assim como o pastor disse. Cooperadores
cooperadores, assim como Neemias foi apenas um cooperador. E ele conseguiu, e até se você continuar lendo toda a história dele, que é linda, leia tudo Neemias, ele fala que ele só conseguiu porque Deus estava com ele. Porque se Deus não estivesse com ele, nem do palácio lá do rei Artaxerxes ele conseguiria sair. Mas em tudo o Senhor deu graça e favor, porque desde o rei até todo o povo que ele liderou para a reconstrução, foi o próprio Deus quem tocou os corações para isso. Fica de pé, por favor, no seu lugar. Talvez você pense, olha assim, nossa, mas essa área está tão difícil, parece que é o fim. Realmente, de fato, está sobre ruínas. Mas eu quero te dizer que um dia Ezequiel foi a um vale de ossos secos. E ali naquele vale só existia o profeta e o vale de ossos secos. Quem que você é? Quem que você escolhe ser? O profeta que profetiza a vida sobre o vale? Ou você escolhe ser o vale de ossos secos? É sobre isso. É sobre qual o posicionamento que você quer ter. Porque você com Jesus já tem tudo. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor hoje nos desperta mesmo, Senhor, para que a gente possa reconstruir algumas áreas da nossa vida, trazer vida, trazer paz, amor, perdão, para que a gente estabeleça o Teu reino, Senhor, aqui nessa terra de paz, de justiça, de igualdade, de amor, para que o Teu nome seja conhecido. Nós queremos, Senhor, nos levantar, Senhor, hoje, como reconstrutores, Senhor, como reconstrutores, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor quem trouxe cada um que está aqui, Senhor. E eu sei que essa palavra simples, Senhor, de uma história já conhecida, Pai, despertou em muito, Senhor Jesus, uma inquietação, um mover de que algo precisa ser feito, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Senhor, caia numa terra boa, que ela venha dar fruto, Senhor. Que as pessoas, todo mundo que está aqui, saia determinado. Que ele tenha uma tomada de decisão, Senhor, em fazer a diferença, em romper, Senhor Jesus, com o inferno. Romper com a intimidação, romper com a mentira, romper com a falta de perdão, romper com o ódio, romper com a ira, romper com a indiferença, romper com aquilo que tem aprisionado tantos aqui, Senhor. Tem impedido de ver uma geração reconstruída, abençoada, porque não tem se posicionado. Oh, Espírito Santo, fala conosco.